E a presença do novo coronavírus no esgoto de Belo Horizonte mais que dobrou na última semana. O resultado da pesquisa feita pela UFMG indica que o número de casos confirmados na capital deve subir nos próximos 15 dias e serve de alerta para quem relaxou na prevenção do Covid-19. É o que eu falei. Eu falei que esse relaxamento total, que as pessoas estão andando sem máscara, aglomerando em tudo quanto é canto, locais lotados de pessoas. Daqui 15 dias nós vamos ver. E o grande problema daqui 15 dias aumentar demais, voltar a fechar tudo. Tudo, esse é que é o problema. Infelizmente, né? Infelizmente as pessoas ainda não se conscientizaram depois de tanta gente morrendo, tanta gente infectada e outra. Depois não vem culpar o poder público. Ah, o poder público é culpado de tudo isso, por quê? Por quê? O poder público não aglomera, não. E outra, depois, você sabe quem que vai ser o culpado disso? Comerciantes, que são sofredores. Quer dizer, aglomera em tudo quanto é lugar, para tudo quanto é canto, em praça, avenida, em shopping, não sei o quê, papapá, para todo lado. Aí, o culpado acaba sendo o comerciante. Aí sabe o que acontece? Ele é obrigado a fechar as portas. Isso é justo? Claro que não. Balança aí. Tássia diz que fez tudo certo desde o início da pandemia. Até porque o meu pai, ele faz hemodiálise, então a gente tem todo um cuidado maior com ele. Então decidi vir para dentro do home office para ter esse maior cuidado com ele mesmo. Estava evitando de ir em supermercados e tudo mais, estava indo, estourando 2 vezes no mês, comprando o máximo de coisa possível para não ter que sair de casa. Mesmo assim, ela e quase toda a família ficaram doentes. Eu tive os 15 dias, quando eu estava quase chegando no final do 14º dia, o meu pai adoeceu. Meu pai ficou muito mal. Teve febre constante, uma semana inteira, teve diarreia, teve dor de garganta, dor de cabeça, prostrado, perda de paladar. Aí agora, depois de tudo isso, a minha mãe começou a ter os sintomas. Só que também minha mãe foram sintomas bem mais leves. O caso da consultora indica uma tendência na capital. De acordo com o monitoramento da rede de esgoto de Belo Horizonte, a estimativa de pessoas infectadas voltou a aumentar após 4 semanas seguidas em queda. A coleta realizada no final de julho teve a maior incidência de coronavírus e a estimativa na época era de que 820 mil pessoas estavam contaminadas. Mas o que se viu nas amostras seguintes foi uma redução na projeção de pessoas doentes, chegando a 110 mil infectados na semana do dia 21 de agosto. No entanto, na análise realizada em 26 de agosto, esse número subiu para 250 mil infectados. Mais que dobrou, né? Então, mostrando que essas medidas de prevenção e controle, né, para evitar a disseminação do vírus, devem ser mantidas, né? Porque senão, como a gente já viu, a carga viral no esgoto aumenta, e isso indica um aumento do número de casos confirmados e suspeitos. No boletim divulgado na última semana, 100% das amostras de esgoto testaram positivo. Na Bacia do Arrudas, os bairros onde foi detectada maior carga viral foram Santa Efigênia, Paraíso e Vila Cafezal, na região leste. E Jardim Montanhês, Caiçaras, Santo André, Carlos Prates e Bonfim, na região noroeste. Na Bacia do Onça, as maiores altas foram no córrego Vilarinho, na altura dos bairros Minas Caixa, Rio Branco, São João Batista e Piratininga, em Venda Nova. E também no córrego Terra Vermelha, próximo aos bairros Zilá Expósito, Frei Leopoldo, Etelvina Carneiro e Jaqueline, na região norte. Os pesquisadores também monitoram o esgoto de Contagem, na região metropolitana. Com relação à Contagem, por exemplo, também a gente verificou um aumento nessa carga viral, né, indicando um aumento na estimativa da população infectada, que seria cerca de 100 mil infectados, né? Ou seja, mostrando também que em Contagem, né, as medidas de prevenção e controle devem ser mantidas e intensificadas, né? A pesquisadora acredita que o aumento pode ser reflexo da reabertura do comércio na capital e mostra preocupação com as próximas análises, uma vez que durante o feriado prolongado foram registrados vários flagrantes de desrespeito às regras de distanciamento social. Preocupa porque as pessoas se aglomeraram, né? Muitas pessoas não estão usando máscaras, né? Aumentou o fluxo de pessoas na cidade, né? Em shoppings, em bares, restaurantes,
como se a pandemia tivesse controlada, né? Como se o vírus não estivesse mais em circulação. O infectologista Unai Tupinambás reforça que, apesar da ansiedade das pessoas para que a vida volte ao normal, a pandemia ainda não acabou. Nossos números agora estão favoráveis, estão bons, né? Mas o vírus está circulando. Então, assim, as pessoas devem manter os cuidados, né, de distanciamento social, uso de máscara e evitar aglomerações. Para ele, as medidas de proteção não devem ser abandonadas pela população, sob o risco de regressão no enfrentamento à Covid-19. Meu receio é a gente chegar final de novembro, por exemplo, com uma situação muito complicada, ter que fechar novamente. Então, nós temos que fazer uma estratégia, né, para como nós vamos enfrentar isso, né? Se começar a aumentar, sei lá, início de outubro, mais ou menos, a gente propõe um fechamento para negociar uma abertura para a segunda quinzena de dezembro, para poder precisar passar pelo menos as festas de fim de ano. Tássia, que foi vítima da doença, faz o alerta. A doença está aí, ela é de verdade. E qualquer um pode pegar esse vírus. Infelizmente, é uma coisa que se transmite pelo ar. E se não se proteger, vai acontecer. Vai ter muito mais vidas perdidas. Vai ter muito mais gente chorando.